mais uma videoaula com a Procarina em época de quarentena. Hoje nós iremos ver sobre revisão. Revisão das questões que eu passei para vocês do Enem. Nós precisamos recuperar algumas habilidades. Então essas questões nos preparam para rever essas habilidades. Vamos para o texto 1. Acompanhem aí. Na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram através do Twitter para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias. Transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos celulares, iPads e se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanches por um dia. Foi parar na TV e em muitas páginas da internet. Então a primeira pergunta é: qual é a temática do texto? Então vamos falar um pouquinho de temática. Temática é o assunto central do texto. Então é muito importante a gente descobrir qual é o assunto central do texto para poder fazer a interpretação dele, tá? Se vocês olharem na bibliografia, você vai ter lá a Revolução Silenciosa e o impacto da sociedade nas redes sociais, logo quando o texto termina, depois de internet, lá embaixo, com letras menores. Então você tem aí, né, uma questão de redes sociais que já aparece aí na bibliografia. Então o texto aborda sobre o quê? Está falando lá, olhem lá, quase senhores das novas tecnologias. Está falando sobre tecnologia. E tecnologia do quê? Né? Existem várias formas de tecnologia. Tecnologia da informação e comunicação. Como que a professora sabe disso, né? Como que eu sei disso? Porque está falando do quê? De Twitter, está falando de redes sociais. Está falando que os adolescentes, eles conhecem, se comunicam muito bem através das redes sociais e se mobilizaram em questão, né, do preço abusivo do pão de queijo. O que é um preço abusivo? É um preço muito elevado. E aí eles fizeram aí uma paralisação por um dia de não comprar nada nessa cantina, tá? Então a resposta ideal, ela tem que ter o quê? Ela tem que falar que o texto, né, o assunto do texto, a temática do texto, fala sobre tecnologias da informação e comunicação e tem especificamente no uso do quê? Das redes sociais, que foi assim que os alunos se mobilizaram. A questão 2. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos. E nesse sentido, o texto defende qual ideia? Toda vez que a gente fala que um texto defende uma ideia, é porque o gênero desse texto é dissertativo ou argumentativo. Ou seja, ele defende uma posição. E aí, esse texto ele está colocando aí a ideia acerca dos benefícios, né, do que é bom, e acerca dos malefícios, o que não é tão bom, né? Malefícios, mal, benefícios, bom. E qual é a ideia que esse texto defende, né? Então, primeiro que ele trata das redes sociais. E até que ponto as redes sociais são benéficas ou maléficas. A rede social, ela serve para reunir pessoas, agrupar. Por isso que a gente pode falar que as redes sociais agregam. A gente pode falar o quê? Que as redes sociais empoderam. Essa palavra é muito usada atualmente, né? Empoderar significa o quê? Dar força. Então as pessoas se reúnem pela internet, né, especificamente nas redes sociais, ganham força como grupo e defendem uma causa em prol, ou seja, em defesa. Em prol de qual causa? Em prol de qual defesa? De mudanças, das próprias mudanças, de causas para, no caso aqui, do preço abusivo do pão de queijo. Tá certo? Então essa foi a questão 1, galera. Vamos lá para o texto 2. O computador, dando prioridade à busca pela própria felicidade, parou de trabalhar para os humanos. É assim que termina
o conto O Dia em que o Computador Escreveu um Conto, escrito por uma inteligência artificial com a ajuda de cientistas humanos. Os cientistas selecionaram palavras e frases que seriam usadas na narrativa e definiram um roteiro geral da história, que serviria como guia para a inteligência artificial. A partir daí, o computador criou o texto combinando as frases e seguindo as diretrizes que os cientistas impuseram. Os juízes não sabem quais textos são escritos por humanos e quais são feitos por computadores, o que mostra que o conto estava bem escrito. O dia só não passou para as próximas etapas porque, de acordo com os juízes, os personagens não foram muito bem descritos, embora o texto estivesse estruturalmente impecável. A ideia dos cientistas é continuar desenvolvendo a criatividade da IA, da inteligência artificial, para que ela se pareça cada vez mais com a humana. Simular esse tipo de resposta é difícil, porque o computador precisa ter, primeiro, um banco de dados vasto, vinculado a uma programação específica para cada tipo de projeto: escrita, pintura, música, desenho e por aí vai. Então vamos lá. O êxito e as limitações da tecnologia utilizada na composição do conto evidenciam o quê? Então, depois que a gente lê esse conto, primeiro que o conto é um gênero literário que pertence à tipologia textual das narrativas, O conto, ele é uma narrativa curta, focada em um único episódio. Então é importante a gente entender que nesse conto que se trata sobre a inteligência artificial, que a inteligência artificial depende dos humanos, porque são os humanos que armazenam as ideias no computador. E aí, os computadores, eles obviamente vão apresentar algumas falhas se o humano não inserir as informações no banco de dados. Qual foi o êxito, e a limitação? Foi a necessidade de uma reformulação na base de dados que foi elaborada por cientistas. Como eu sei disso? Porque está escrito aqui no texto que o texto estava impecável. Só que ele não passou para as próximas etapas, por quê? Olhem aí, os personagens não foram muito bem descritos. Se os personagens não foram muito bem descritos, obviamente houve uma falha humana aí de precisar inserir essa informação nos computadores, porque eles sozinhos não fariam, certo? Próxima questão. A próxima questão, o gênero textual é um poema, certo? Poema, a gente precisa ter sensibilidade, é um texto literário. Então, para se ler um texto literário, você precisa ter aí uma leitura mais atenta às figuras de linguagem. Então, vamos lá. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro ilharga, dentro da solidão, o corpo morrendo. Tudo isso te devo. Preste atenção nesse tudo isso te devo, tá? E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro, um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fio suspenso. Todas essas coisas na ponta dos teus dedos, e tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio, umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. Então, observe que a gente tem palavras muito bonitas aqui e que a gente não pode levar no sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? O sentido do dicionário. A gente precisa levar no sentido conotativo. Lembre-se, conotativo, o sentido da criatividade. Então, quando ele fala, essa lua enlutada, em desassossego, expressa sentimentos negativos. Enlutado é aquele que perdeu alguma coisa, que sofre por essa perda.
Desassossego é uma agitação interna, né, devido a essa perda de alguém ou de alguma coisa. Então aqui a pergunta é, o que o eu lírico manifesta nesse poema? Primeiro, que todas as vezes que a gente for falar, né, analisar poemas, a gente não vai falar personagens, a gente vai falar de eu lírico. Por quê? Eu lírico é aquela voz, esse alguém que está por trás do poema e que está passando uma mensagem pra gente. Então esse eu lírico, ele passa uma mensagem. Então que mensagem que ele passa? Ele vai passar o que a gente pode chamar de inventário de estados passados. O que é um inventário? O inventário é um documento que reúne vários aspectos do passado, reúne todas as situações do passado e que foram realizadas, né, já. Então esse inventário, ele traz a informação pra gente do que ele viveu. E ele coloca esse passado dentro do presente. Por isso que a gente pode fazer assim na resposta. O eu lírico fez um inventário, ou seja, falou de situações do passado, né? E espelhou no presente. Ele traz o que ele viveu para o momento do agora. Tá? Então a melhor resposta seria: o eu lírico fez um inventário de estados passados, porque foram de situações em que ele viveu e sentiu, e espelha isso no presente. Por quê? Porque o eu lírico, quem lê, né, a mensagem dele, e ele quando está colocando a sua voz, ele coloca a sua voz no presente, revivendo, né, o que ele passou. Explique como o eu lírico manifesta a ironia e o desapego. Acho que muitos puderam perceber, né, que ironia está presente aí quando ele coloca no verso: também isso te devo. Nesse sentido, o que a ironia expressa? O que é a ironia? A ironia é uma figura de linguagem que você coloca dizendo uma coisa, querendo falar outra. Na verdade, quando você coloca assim uma palavra, mas a ideia é outra, como se alguém chegasse, por exemplo, atrasado e você fala assim: nossa, você chegou cedo, mas você não quis dizer que a pessoa chegou cedo, você quis dizer que a pessoa chegou tarde. Mas aí você usa ironia. Isso é ironia, dizer uma coisa querendo dizer outra. Então quando ele coloca também isso te devo, ele está sendo irônico. Como a gente percebe isso? Quais são as indicações? Porque ele expressa muito sentimento negativo. Então quando ele coloca desassossego, alma esvaziada, olhem aí, isso significa que na verdade ele se sente mal em relação a tudo isso. Então quando ele coloca também isso te devo numa proporção negativa, por isso que é ironia. Então a gente precisa entender aqui que o interlocutor, que somos nós, que recebemos a mensagem do eu lírico, precisamos notar que esse eu lírico traz uma carga negativa em relação ao passado e ele coloca a ironia quando ele escreve no verso: também isso te devo. Certo? E uma coisa também legal pra gente notar, que a gente tem o amadurecimento do eu lírico em função das experiências vividas. Como que a gente percebe isso? Porque ele coloca aí uma relação, né, do eu poético, querendo ter o quê? Querendo ter um entendimento de todas essas emoções, desse vínculo emocional que ele passou. Vamos para o texto 4. O texto 4, a gente tem uma imagem aqui dos romanos, né? E aí a gente precisa entender que no texto 4, o conhecimento de mundo é que vem em primeiro lugar, para poder fazer a interpretação desse texto. Vamos ver por quê? Vou ler o texto 4. Antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas, que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Lembrando que os romanos sempre cultuaram os deuses. Olha lá a aula de história. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses. Obviamente
2 iriam estar faltando. Esses 2 iam ser chamados de intercalares. Vamos lá? Vamos ver no texto? E começava por Mártios. Mártios é o atual mês de março. Os outros 2 teriam sido acrescentados por Numa Pompílio, que foi o imperador de Roma, o segundo rei de Roma, até Júlio César reformar o calendário local. Júlio César também foi o imperador de Roma. Os meses eram lunares, eram de acordo com as fases da lua, mas as festas em homenagens aos deuses permaneciam designadas pelas estações. Então se faziam festas, para os deuses de acordo com as estações do ano. O descompasso, de 10 dias por ano fazia com que em todos os triênios, um 13º mês, o intercalares, tivesse de ser enxertado. Então, em período de 3 anos, a gente tinha que eles tinham, na verdade, a gente não, eles tinham que enxertar, colocar o intercalares. Com a ajuda de matemáticos do Egito, emprestado por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: Januários, Februários, Mártios, Aprilis, Maios, Júnios, Quintilis, Sextilis, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. Aí é tudo de origem. A gente percebe que os meses do ano que nós utilizamos hoje, a origem deles é latina, tá? Deram origem aos meses de julho e agosto. Então aqui o nosso conhecimento de mundo, qual seria? A formação da língua portuguesa. A língua portuguesa, a origem dela, ela vem do latim. Ela é uma língua latina, certo? Então, isso já é um conhecimento de mundo que você tem que trazer. Não está escrito aqui no texto. Qual o tema principal do texto, considerando suas informações? Qual é o tema? Novamente, a questão do tema. Sempre considerando as informações do texto. A gente vai relatar o quê? Os aspectos históricos da formação da língua. Tá? As informações apresentadas no texto abordam o quê? As mudanças linguísticas, originadas da própria transformação do latim. A língua, ela é viva e se transforma. Tá? Mas ela teve um passado. Dessa forma, a gente teria o quê? A nomenclatura dos meses do ano alterada. Mas a origem dos nossos meses é de origem latina, tá? Então, contexto histórico aí. Olha o conhecimento de mundo em história. Agora vamos para o texto 5. O texto 5 poderia facilmente ser um texto que também fosse abordado em educação física. Acredito que vocês já tenham visto isso em educação física. Então, no Brasil, a disseminação de uma expectativa do corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal. O que é uma disseminação, hein? Disseminação é quando essa informação se espalha. As pessoas querem ter esse corpo magro. 90%, das mulheres pesquisadas estão preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95%... Essa questão é sobre o arquétipo de felicidade, do corpo magro. Então vamos lá. A preocupação excessiva. A preocupação excessiva é a preocupação, muita preocupação, com o peso corporal. Pode provocar distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como, quais são os 2 distúrbios que a gente tem em relação à aparência do corpo, e que também a gente precisa trazer esse conhecimento de mundo? São 2, a anorexia e a bulimia, São 2 distúrbios psiquiátricos relacionados à estética do corpo, hein? Cuidado com isso. Texto 6. No texto 6, tem 2 textos juntos, que é de linguagem não verbal. Então, a gente tem uma fotografia do Jackson Pollock, que foi pintada em seu ateliê, em 1951. E aí a gente teve uma releitura dela, Essa releitura é um intertexto.
Intertexto é o diálogo entre obras já produzidas, e você traz essa obra para sua. Então, a pergunta é: utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vicky Muniz, foi quem fez a releitura da obra, reproduz a célebre é importante, fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside em que é a originalidade? Aquilo que não estava na figura inicial, na imagem inicial. Na imagem inicial do Jackson Pollock não tinha chocolate. Então essa nova matéria-prima que foi fazer um quadro, uma pintura com chocolate, trouxe uma novidade. Então isso pode ser feito, né, em relação à linguagem aí, quando a gente faz a releitura. Então a gente pode dizer que o texto 2, que é a releitura, né, do Vicky Muniz, propõe um diálogo intertextual. Ele traz uma imagem que já foi criada, um intertexto, e ele faz uma paródia. O que é a paródia, né? A paródia é um dos elementos da intertextualidade. É quando você recria um texto já existente, dando uma certa originalidade, dando uma nova versão a ela. Detalhe, não precisa ser nada cômico, exatamente. Às vezes as pessoas entendem paródia como algo cômico, necessariamente. Pode ser cômico. Muitas vezes a paródia é usada com essa finalidade, mas não tem esse compromisso, tá bom? Agora vamos para o texto 7. O texto 7 fala do Estatuto do Idoso, né, que em 2018 completou 15 anos. E aí, nesse tempo todo, só no primeiro semestre, o Disque 100, que é para onde você liga para reclamar, recebeu 16 mil denúncias de violação dos direitos dos idosos em todo o país. Então, para especialistas da área, essas denúncias, esse aumento de denúncias, pode ter sido o quê? Um encorajamento das pessoas mais velhas em busca pelos seus direitos, porque existe a lei, né? E a lei, ela só é realizada quando a gente pratica, porque senão ela só fica no papel. Então a gente também pode refletir sobre o quê? Uma onda crescente da violência, né, na sociedade em relação às famílias que têm esses idosos, quando elas não respeitam esses idosos, porque o idoso ele se torna o quê? Alguém dependente dos seus filhos, né? E aí a gente tem políticas públicas, né, eficazes no atendimento ao idoso, que é o mínimo que o país pode fazer para garantir esses direitos. Então, o Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, como todos os outros países. Isso é uma tendência mundial, de acordo com a evolução da ciência, descobertas de novas formas de combater doenças. Isso faz com que as pessoas demorem mais para morrer, né? Sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Então o Brasil aí precisa arcar com esse desafio, que é criar uma rede de proteção para seus idosos. Bom, no segundo texto, esse é uma questão de comparação de textos, tá? No segundo texto a gente já tem o estatuto colocado, quais são os direitos do idoso aqui dos idosos aqui na figura. Então o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal asseguram que é a lei, né, que estabelece, que é dentro da Constituição do próprio país. Então a gente tem aí atendimento preferencial do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, prioridade na tramitação de processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Tá? Isso já é garantido. E ainda mais, para os idosos de baixa renda, são garantidos viagem gratuita em ônibus interestadual, ou seja, entre estados, assistência de um salário mínimo, acesso a mais de 20 programas sociais. Então a gente tem que comparar esses dois textos. Na comparação entre os textos, o que podemos concluir sobre as regras do Estatuto do Idoso? A gente vai concluir o quê? Que é uma abstração da lei que protege os idosos, contrasta com as dificuldades que eles têm. Isso, colocando em outras palavras, existe uma lei, a lei ela é abstrata,
ela só se torna concreta quando as pessoas realizam a lei, seguem a lei. Tá? Então é isso que se compara entre a realidade, né, o que realmente acontece e o que a lei resguarda. É isso que a gente precisa comparar, tá? Isso é algo contrastante ainda no nosso país, porque a gente não tem todas as pessoas sendo respeitadas aí, os idosos, muitos estão em situações precárias. Texto 8. Educação para a saúde, também aí, ó, outro texto que caberia aí para educação física. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente às exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares. Aqui está falando de práticas saudáveis aliadas à educação física e à alimentação. Uma tem que andar junto com a outra, tá? E fora a questão emocional, né? O estresse precisa estar em equilíbrio, né? As suas opções de lazer, a questão climática, tudo isso tem que estar em harmonia. Então, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Ou seja, depende muito de ações, né? Depende da atividade física, depende da alimentação, depende de como que está o seu humor, depende de como você... sobre a questão do clima, como o clima afeta, né, o seu corpo. Então existem vários fatores aí, tá certo? Da sua natureza biológica. O que se pressupõe para a adoção de comportamentos saudáveis com base na interação de fatores relacionados à atividade física? A educação para a saúde. A gente não tem que só ter a educação para a atividade física. A educação física ela tem que ser uma educação para a saúde, levando outros critérios, como os alimentares, como os climáticos, quanto ao equilíbrio do humor, né? Então são atitudes frentes a hábitos, a mudanças de hábitos. E aí você pode até citar partes do texto: hábitos alimentares, estados de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas, que constituem hábitos saudáveis. Texto 9 é um poema. Então, mais uma vez, um texto literário. Precisa ter o quê? Leitura de uma linguagem conotativa, de uma linguagem em que a palavra é criada com múltiplos sentidos. E a gente tem que ter aí um conhecimento de mundo, uma sensibilidade, saber como foi produzido, para poder entender a questão. Então, eu vou ler aqui, a viagem. Que coisas devo levar nessa viagem, em que partes? As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? E estrangeira do teu corpo tão comum quanto as línguas aprender para calar-me? Também quem fica procura um oriente. Também a quem fica cabe uma paisagem nova e a travessia insone do desconhecido e a alegria difícil da descoberta. O que levas do que fica, que do que levas retiro. Olha que lindo! Aqui explique o que a viagem e a ausência remetem. O que essa viagem e essa ausência dizem para nós? É isso que o texto fala. Então a gente diz que a viagem e a ausência, elas são o quê? Repertórios, elas são conteúdos presentes nos poemas. E o poema aqui, essa voz lírica, né, esse eu lírico, ele faz o quê? Essa busca sobre a viagem, sobre a ausência, como uma forma de roteiro comum aos poemas, né? Que vão falar sobre a ausência, que é a saudade de alguma coisa ou de alguém. A viagem, aquele que parte, né? Aquele que deixa alguma coisa. São motivos para escrever poemas isso, tá? Aquele que procura um oriente, ou seja, que procura um lugar, uma rota. Olha que interessante, o oriente como uma localização, uma rota, né? Como novos países, novas paisagens, novas descobertas, que são as necessidades humanas, né? E sempre tem aí uma projeção da solidão do eu, né? Sempre alguém fica quando o outro parte. Olha que bonito, sempre alguém fica quando o outro parte. Fenomenal. Texto 10. Texto 10 é uma propaganda contra o quê? Contra o bullying. E aí, a gente sempre fala sobre bullying, stop bullying.
Por quê, gente? Porque quem sofre bullying sofre uma violência. E aqui o texto vai perguntar sobre o gênero textual aí. Qual é a linguagem? Obviamente é uma publicidade. Por quê? Porque está levando para várias pessoas um comunicado, uma informação. Um texto que leva uma informação para várias pessoas está dentro da publicidade. É um diálogo para vários interlocutores. Então, quem sofre bullying, quem conhece uma vítima de bullying, quem conhece um agressor, por favor, oriente-o, né? Tome alguma iniciativa para que a gente possa acabar com o bullying. Fechou? Então, essas são as questões de revisão do Enem, revisão de habilidades, ok? Então, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Dá um like aqui embaixo, certo? Se inscreve no canal, por quê? Porque novas aulas virão e a gente precisa estar junto, mesmo nessa época de quarentena, onde as máscaras estão colocadas, mas o nosso coração tem que estar aberto. Um grande beijo da Pro para vocês.